nunca quis acreditar em histórias de assombração. Sempre as releguei ao campo do folclore, às conversas para espantar o silêncio da noite. Mas o que aconteceu comigo não foi apenas uma história, não foi uma alucinação ou um sonho ruim. Foi real, tão real, que até hoje, ao fechar os olhos, sinto a presença dele, como se nunca tivesse ido embora. Era uma noite aparentemente comum, ou pelo menos assim deveria ser. Após um longo e exaustivo dia de trabalho, tudo o que eu desejava era chegar em casa, tomar um banho quente e finalmente me deitar para descansar. A estrada deserta pela qual eu dirigia cortava um vasto campo, uma paisagem monótona e envolta pela escuridão da noite. Os faróis do meu carro eram a única fonte de luz, projetando feixes brancos que desenhavam sombras nas árvores esparsas e na vegetação rasteira à beira da estrada. O silêncio ao meu redor era quase absoluto, opressor em sua intensidade, como se o mundo tivesse se retraído para um estado de suspensão. O som constante e grave do motor preenchia o vazio, acompanhado pelo zumbido do rádio sintonizado em uma estação que mal funcionava, soltando ruídos intermitentes e fragmentos de música quase irreconhecíveis. Havia algo de peculiar naquela calmaria, um desconforto sutil que parecia crescer à medida que eu avançava pela estrada. Olhei para o relógio no painel. Passava um pouco da meia-noite. As horas haviam se arrastado no trabalho, e agora parecia que o tempo tinha parado completamente. Nenhum outro veículo cruzava meu caminho, nenhuma luz no horizonte, nenhuma sinalização indicava presença humana nos arredores. Era apenas eu, a estrada solitária, e aquela sensação inquietante que, embora irracional, não me deixava em paz. Por um momento, considerei aumentar o volume do rádio ou ligar alguma música no celular para tentar afastar o desconforto, mas desisti. Havia algo quase ritualístico naquela solidão, como se eu fosse um estranho atravessando um território que não me pertencia. Um intruso numa noite que parecia esconder segredos. Segui em frente, tentando ignorar a sensação crescente de que algo, em algum lugar, estava me observando. Foi quando o vi pela primeira vez. Ele estava parado à beira da estrada, na curva mais isolada do percurso. Um homem alto, de postura rígida, vestindo um sobretudo escuro e um chapéu que sombreava seu rosto. Era impossível distinguir qualquer traço, mas seus olhos brilhavam de um jeito impossível, não como o reflexo de faróis, mas como se alguma coisa dentro dele emanasse aquela luz fria, inumana. Pisei fundo no acelerador. Meu instinto gritava para fugir, para colocar o máximo de distância entre mim e aquela figura. Não sei explicar por que me senti tão apavorado. Ele não se moveu, não fez nada além de estar ali, parado, mas algo nele parecia errado de um jeito que meu cérebro não conseguia processar. Pensei que fosse o fim disso, apenas mais um momento estranho numa estrada deserta. Mas quando olhei pelo retrovisor, meu coração quase parou. Ele estava lá, parado no meio da pista, mesmo que eu estivesse a quilômetros de onde eu o vi. Era como se o espaço entre nós não existisse, como se ele pudesse estar onde quisesse. Cheguei em casa com as mãos tremendo, trancando todas as portas e janelas. Tentei rir de mim mesmo, convencer-me de que era apenas a minha imaginação. Mas então veio a segunda noite. Acordei de madrugada com a sensação de estar sendo observado. Não havia som, nada fora do comum. Ainda assim, senti aquele peso no ar, uma presença que estava ali. Fui até a janela com as pernas tremendo, o coração martelando como um tambor. E lá estava ele, parado na calçada, olhando diretamente para mim. O que você faria? Chamaria a polícia? Gritaria? Eu não consegui fazer nada, apenas fiquei ali, congelado, enquanto ele ergueu lentamente a mão e tirou o chapéu, revelando nada. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro, como se eu estivesse olhando para um buraco negro no formato de uma cabeça humana. Meu coração batia tão rápido
que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. O tempo parecia parar. Não havia lógica, explicação ou razão para o que eu estava vendo. Era impossível, mas era real. E então ele se mexeu. A criatura, ou o que quer que fosse, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se estivesse me estudando. Senti um calafrio percorrer minha espinha, quando percebi que o vazio onde deveria estar o rosto parecia pulsar. Um som abafado, como o de um murmúrio distante, começou a ecoar pela sala, embora ele não tivesse boca para emitir qualquer som. Foi quando eu finalmente consegui me mexer. Um impulso primal de sobrevivência tomou conta de mim. Eu girei nos calcanhares e corri. Atrás de mim, ouvi o som de passos pesados. Ele estava me seguindo. Corri pelo corredor, o coração ameaçando explodir no peito. Não ousava olhar para trás. Só sabia que os passos continuavam, mais rápidos e mais fortes, como se a criatura não estivesse apenas andando, mas se lançando em minha direção. Me joguei contra a porta da frente, mas ela não se abriu. Tranquei-a antes de dormir. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava destrancar o cadeado, mas meus dedos estavam desajeitados, escorregando no metal frio. Por um segundo que pareceu uma eternidade, os passos pararam. A criatura havia parado. A coragem me venceu por um breve instante e olhei por cima do ombro. Ele estava parado a apenas alguns metros de distância, imóvel, com aquele vazio infinito me encarando. A sala parecia mais escura agora, como se sua presença estivesse sugando toda a luz. As sombras ao seu redor pareciam se contorcer, como se fossem vivas. Finalmente consegui destrancar a porta e a abri com um puxão violento. Corri para fora, tropeçando nos degraus da varanda e caindo de joelhos no chão duro. Me levantei rapidamente e continuei correndo, sem direção, apenas tentando escapar. A noite estava fria, mas eu mal sentia o vento contra meu rosto. Não ouvi mais os passos, mas algo dentro de mim sabia que ele ainda estava lá, me observando. Quando finalmente tive coragem de olhar para trás, a rua estava deserta. Não havia sinal da criatura. Ainda assim, eu sentia sua presença, como se seus olhos, ou o que quer que ele tivesse, estivessem cravados em mim. Pensei em entrar na casa de um vizinho, mas e se ele estivesse esperando na escuridão, escondido em alguma sombra? Pensei em gritar, mas minha garganta parecia seca e apertada, como se o medo tivesse me sufocado. Então eu continuei correndo, ignorando a queimação nos músculos e o ar gélido cortando meus pulmões. Me vi entrando em um parque cercado por árvores que pareciam ainda mais sombrias sob o céu noturno. As sombras dançavam ao meu redor, e cada som, o farfalhar das folhas, o estalo de um galho, fazia meu coração disparar. Eu sabia que tinha cometido um erro ao me afastar das ruas iluminadas. De repente, o murmúrio abafado voltou. Não vinha de um lugar específico, mas parecia cercar-me, ecoando entre as árvores. Girei em todas as direções, tentando encontrar a origem do som, mas tudo o que vi foi escuridão, e então ele apareceu. Do outro lado do parque, entre as árvores, aquele vazio pulsante surgiu novamente. Ele não andava, mas se movia, como se deslizasse pela terra. As sombras pareciam segui-lo, se alongando e se contorcendo como se fossem parte dele. Meu corpo paralisou novamente e só consegui assistir enquanto ele se aproximava, cada vez mais rápido. Foi quando percebi que correr não adiantaria. Ele não era algo que poderia ser deixado para trás. Era uma força que parecia brincar comigo, se aproximando apenas para me lembrar que não havia escapatória. Caí de joelhos, o desespero finalmente tomando conta. Mas antes que ele me alcançasse, antes que aquele vazio me consumisse, a escuridão ao meu redor pareceu explodir em luz. O som de uma sirene invadiu meus ouvidos, e eu percebi que havia entrado em uma área próxima a uma delegacia de polícia.
A luz dos faróis de um carro patrulha iluminou o parque, e quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Não havia mais sinais de sua presença, apenas o silêncio da noite. Mas algo dentro de mim sabia que ele não tinha ido embora. Ele estava esperando. E um dia, quando a escuridão fosse densa o suficiente, ele voltaria. Desde então, ele não me deixou em paz. Não importa para onde eu vá, ele sempre encontra um jeito de me alcançar. Às vezes, o vejo refletido no espelho quando sei que estou sozinho. Outras vezes ouço passos que não são meus. Ontem, enquanto lia um livro, senti o toque de uma mão fria no meu ombro, mas ninguém estava ali. Eu não sei o que ele quer ou por que me escolheu. Tudo o que sei é que, cada vez que o vejo, a sensação de desespero cresce, como se algo dentro de mim estivesse se desfazendo lentamente. Estou contando isso porque talvez você o tenha visto também. Talvez você esteja aqui procurando respostas, como eu. Se for o caso, só posso te dar um conselho. Não olhe muito tempo para ele. Não tente entender. Ele não é algo que pertence ao nosso mundo. Ele é algo mais, algo que devora, e ele não esquece.